Boa noite a todas, boa noite a todos. É com alegria que a gente está dando início a mais um TED, os temas espíritas em debate, uma atividade aqui da comunidade virtual espírita.info, que tem por objetivo conversar sobre alguns temas que geralmente não são tratados, né, nos nossos estudos nas casas espíritas, etc, etc. Nós temos hoje a alegria de receber o Marlon, que vai tratar do tema Ainda faz sentido a evocação dos espíritos? Antes de passar a palavra para ele, eu vou pedir ao nosso amigo Zé Alverso para fazer uma prece inicial, para a gente dar início às nossas atividades. Integrando nossos pensamentos nesse instante, temos um único objetivo: buscar a presença de Jesus. E é a Ti, Mestre, que nós evocamos, solicitando que abençoe o nosso grupo. Um grupo singelo, mas que busca, através do estudo, da seriedade, compreender, dentro da doutrina espírita, os postulados necessários ao nosso crescimento espiritual. Pedimos, Jesus, que abençoe o companheiro que vai coordenar o estudo da noite. Permita que os bons espíritos possam estar ao lado de todos nós, principalmente dele. E que assim, juntos, no mesmo propósito, possamos compreender e aproveitar este momento de uma forma que saibamos também colocá-lo na nossa vida prática. Assim, convictos desse amparo e agradecidos por nos conceder esta oportunidade, nós então iniciamos a nossa reunião. Obrigado, Zé. Ok. É com muita alegria que a gente está recebendo Marlon, trabalhador do movimento espírita aqui na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Para mim, especificamente, é uma alegria que a gente teve a oportunidade de, durante a pandemia, compartilhar estudos a respeito da mediunidade, e eu aprendi bastante com ele. Então, é uma alegria a gente poder recebê-lo aqui para discutir esse tema diretamente relacionado à mediunidade. Marlon, você tem aí de 20 a 30 minutos para apresentar o tema, depois a gente passa para a conversa com o pessoal. Esteja à vontade. Ok. Obrigado, companheiros, pelo convite. É uma alegria imensa poder estar aqui nesse grupo tão querido, né, que praticamente eu acompanhei nascer, né, onde foi o nosso companheiro aí nas noites de sexta-feira, e sempre com essa proposta, conforme o Eli falou no início, de discutir temas que originalmente a gente não discute nas nossas palestras, nos nossos grupos de estudo. E o tema que nos competiu trazer algumas reflexões nessa noite é se ainda faz sentido a evocação dos espíritos. Eu vou compartilhar com vocês aí um pequeno slide. Não? Ok. Foi? Apareceu. Apareceu? É que para mim aqui tá tudo preto. Eu estou usando duas telas, né? Então, inicialmente, a gente precisa conceituar o que é evocar o espírito. O termo evocar, ele vem lá do latim, evocare, né? E, popularmente, significa chamar alguém, né? Mas, dentro do contexto que nós iremos trazer as reflexões da noite, né? Basicamente, evocar é você convidar o espírito para se comunicar, para trazer a sua mensagem, para trazer a sua ideia. E as evocações, né?
conforme nós vamos ver aí nos próximos compartilhamentos, ela geralmente ocorre, né? Tanto quando a gente convida os espíritos superiores para nos trazerem uma mensagem, quanto também, eu acho que mais popularmente, né, e que aí a gente observa mais no movimento espírita, as pessoas em situação de luto convidarem, né, evocarem, né, chamarem os seus entes queridos, né, para trazerem sua mensagem através dos médiuns, né? E Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele dedica o capítulo 25 todo a falar com respeito às evocações, né? Então, a gente tem aí, no item 269, Kardec, inicialmente, falar o que seria uma evocação e trazer para nós alguns conceitos que eu acho interessante e importante a gente refletir, porque servirão de base para a gente, no final, tentar responder a pergunta se evocar os espíritos ainda vale a pena, né? Então, ele começa dizendo, nesse capítulo, nesse item 269, que os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso apelo, isso é, ser evocados, né? Que vem dentro desse conceito de evocar. Algumas pessoas acham que não devemos evocar nenhum espírito. Guardem essa informação, que ela será muito importante para a gente compartilhar conhecimento um pouquinho mais à frente. Sendo preferível esperar o que quiser comunicar-se. Entendem que chamando determinado espírito, não temos a certeza de que é ele que se apresenta, enquanto o que vem espontaneamente, por sua própria iniciativa, prova melhor a sua identidade, pois revela, assim, o desejo de conversar conosco. Então, aí Kardec, num primeiro momento, ele traz, né, as indagações que eu acho que espipocam aí na nossa mente, no nosso movimento espírita, né, onde ele pontua inicialmente falando que aquele espírito que se comunica espontaneamente, que ele teria muito mais prova de veracidade da sua identidade do que você convidar um espírito, né? Você nomear um espírito, e aí você não teria a certeza de que realmente é aquele espírito que está se comunicando. E aí ele continua, né, fazendo os seus questionamentos, quando ele diz o seguinte: ao nosso ver, isso é um erro, e ao meu também. Primeiramente, porque estamos sempre rodeados de espíritos, na maioria das vezes inferiores, que anseiam por se comunicar. Em segundo lugar, e ainda por essa mesma razão, não chamar nenhum espírito, nenhum em particular, é abrir a porta a todos os que querem entrar. Não dar a palavra a ninguém numa assembleia é deixá-la livre a todos, e bem sabemos o que disso resulta. Então, Allan Kardec coloca aí muito bem, né, essa questão, e destacando aqui que seja um espírito evocado, ou seja um espírito, né, onde ele se comunique espontaneamente, que o próprio Kardec vem nos falar que o que vai ser importante nesse momento para a gente refletir sobre a identidade desse espírito é o teor da mensagem que ele vai trazer, né? E, assim, na minha vivência de médium e de outros companheiros, a gente observa que muitos espíritos, muitos mentores, eles, às vezes, trabalham conosco 5, 10 anos sem expressarem a sua identidade, mas a gente consegue vislumbrar o grau evolutivo, né, aquele grau lá da escala espírita, pelo teor da mensagem que ele nos traz. E aí, então, ele fala muito bem aí que não dar a palavra a ninguém é deixar livre. Não, quando você deixa o barco literalmente correr solto, né, qualquer um que ali se manifeste traz a sua palavra, e cabe a nós fazer essa análise do teor das mensagens que são trazidas para nós. E aí ele continua dizendo, né,
ainda no capítulo 25, item 269. O apelo direto a determinado espírito estabelece um laço entre ele e nós. O chamamos por nossa vontade e assim opomos uma espécie de barreira aos intrusos. Então, ele nos pontua que quanto mais você apela diretamente a determinado espírito, você mediunicamente estabelece um laço, e à medida que essa sintonia entre nós ela vai se intensificando, que você consegue identificar mais claramente se é aquele espírito que está ali se nomeando ou não, né? E, com isso, impondo a barreira aos intrusos. Ele continua dizendo, sem o apelo direto, um espírito, muitas vezes, não teria nenhum motivo para vir até nós, se não for um nosso familiar, né? Então, a gente observa, por exemplo, eu participei já de um grupo onde lá a gente tinha digamos assim, um trabalho de pesquisa e a gente buscava, sim, nomear determinados espíritos, né, para que eles viessem e trouxessem ali o seu conhecimento, a sua mensagem, dentro do assunto que a gente estava tratando em determinada noite. Ou, às vezes, a gente fazia isso até 2, 3 semanas antes, né? A gente solicitava aos mentores espirituais, né, que, se fosse possível, que trouxesse, por exemplo, um espírito que já havia se suicidado, um outro que havia passado por situações onde ele teve a sua vida ceifada por um assassinato, como Kardec fazia, né? E aí, então, a gente comparava o que aquele espírito estava trazendo com o que a gente lia nas obras da codificação, e, em especial, lá no Céu e Inferno, que é recheado dessas evocações. Ixi, deu algum problema. Alô? Pode continuar. Pode continuar? Ok. O microfone aberto. Movimento espírita sempre tem problema com som, né? E aí, então, lá no Céu e Inferno, né, Kardec vai trazer para nós um compilado de situações em que ele fazia essas evocações justamente a título de estudo, como a oportunidade de saber como que aquele espírito que tinha vivenciado determinada situação estava agora no mundo espiritual. E aí Kardec continua dizendo, essas duas maneiras de agir têm as suas vantagens, e só haveria inconveniente na exclusão de uma delas, né? Então, ele coloca aqui que as duas vantagens, né, que as duas situações, tanto o espírito que é evocado, quanto aquele que se comunica espontaneamente dentro, por exemplo, de uma reunião mediúnica, que eles têm ali a sua função e têm ali a sua utilidade. E ele finaliza, então, dizendo, as comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente. Quando controlamos os espíritos, temos a certeza de não deixar que os maus venham a dominar, né? Então, ele fala que as comunicações espontâneas, ela tem a sua validade e cabe ali ao grupo mediúnico, ao médium, que está recebendo aquelas mensagens, ele fazer o controle, né? E, conforme a gente tem um ditado no movimento espírita, a gente não pode, muitas vezes, cercear a entrada de determinados espíritos ainda ignorantes nas nossas reuniões mediúnicas, no campo mental. Porém, conforme esse ditado popular diz, que as aves podem pousar na nossa cabeça, mas não podemos deixar que elas façam ninho, né? Então, vai bem de encontro a essa última frase, onde ele fala que cabe a nós, né, a certeza de não deixar que esses espíritos ignorantes eles venham nos dominar
e dominar o trabalho que a gente está realizando. Continuando, né? Aí a gente tem lá no mesmo livro dos médiuns, né, no capítulo 17, no item 203, quando Kardec fala da formação dos médiuns. Então, se lá no capítulo das evocações, né, ele fala que as evocações elas não têm problema nenhum, que tanto as evocações quanto as comunicações espontâneas, que elas podem conviver perfeitamente em harmonia, e quando chega no capítulo da formação dos médiuns, ele então vai nos fazer uma exortação aos médiuns iniciantes, aos médiuns que estão começando, que vai de encontro justamente àquela questão que ele falou, da gente ter a necessidade de dominar, de tentar entender as comunicações que estão sendo trazidas através de nós e, nesse domínio, né, não deixar que a gente vire joguete na mão de determinados espíritos que querem nos enganar. Então, ele começa dizendo: o desejo de todo aspirante a médium é naturalmente poder conversar com o espírito de pessoas queridas. Mas essa impaciência deve ser moderada, porque a comunicação com determinado espírito apresenta quase sempre dificuldades materiais que a tornam impossíveis para o iniciante. Então, a gente sabe que para que ocorra uma comunicação mediúnica, é necessário que tenha duas situações, a sintonia e a afinidade, né? E essa sintonia e afinidade é o que Kardec coloca lá no item anterior, que ela vai se formando ao longo do tempo, né? E ele continua dizendo: para que um espírito possa comunicar-se, é necessário haver entre ele e o médium relações fluídicas que nem sempre se estabelecem de maneira instantânea, né? Então, quer dizer, numa evocação, às vezes você vai evocar um espírito e esse espírito não tem, né, essa sintonia fluídica com o médium. E aí, mesmo que ele queira, a comunicação não vai ocorrer. E continua dizendo: somente na proporção em que a mediunidade se desenvolve, o médium vai adquirindo a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito comunicante. Continuando, né? Ele diz: pode ser, portanto, que o espírito desejado não esteja em condições propícias, apesar de se encontrar presente. Como pode ser ainda que ele não tenha possibilidade nem permissão de atender ao apelo. Convém, pois, no princípio, abster-se o médium de chamar um determinado espírito, porque muitas vezes acontece não ser com ele que as relações fluídicas se estabeleçam com maior facilidade, por maior simpatia que lhe devote, né? Então, Kardec, de maneira alguma, ele, digamos, condena as evocações, porém, ele alerta que nem sempre você evocar o espírito, ela pode acontecer de maneira tão fácil, porque essa relação fluídica com um determinado espírito, ela pode demorar a acontecer, né? E aí vem o questionamento: de onde veio, então, né, esse tema polêmico que a gente observa no movimento espírita, que hoje praticamente é terminantemente proibido, né, em determinados núcleos, você evocar um espírito. Mas, se a gente for analisar friamente, a gente observa, por exemplo, que as evocações elas já acontecem de forma natural nas nossas reuniões públicas, nas nossas reuniões mediúnicas, porque é muito comum, quando a gente faz uma prece para iniciar os trabalhos, que a gente pede a presença de Bezerra de Menezes, a presença do mentor da casa, a presença de determinado espírito protetor das nossas relações. Então, essa evocação, nomeando esse ou aquele espírito, ela já acontece de forma natural quando a gente faz os nossos petitórios iniciais para começarmos o nosso trabalho.
E, analisando um pouquinho da história, de onde surgiu, digamos assim, essa questão das não evocações, né? E conversamos com companheiros mais antigos dentro do movimento espírita, eles nos relataram o seguinte: tudo isso começou lá com o nosso querido Chico Xavier, né? Quando ele começou o trabalho de trazer para nós as cartas consoladoras, né? Veio aquela célebre frase que o telefone só toca de lá para cá. E aí o movimento espírita pegou essa frase do Chico Xavier e trouxe isso para dentro das reuniões mediúnicas, no sentido de que toda comunicação que vier do mundo espiritual só depende deles. Claro que só depende deles, mas que, para que um espírito pudesse se comunicar, que ela somente poderia ocorrer de forma espontânea. E não somente essa célebre frase do Chico Xavier, mas outros livros também da obra do Chico, em especial do Emmanuel e do André Luiz, trouxeram essa orientação. E aí a gente tem aí, no livro Desobsessão, né, do André Luiz, capítulo 34, onde ele fala que no curso do trabalho mediúnico, os esclarecedores não devem constranger os médiuns psicofônicos a receberem os desencarnados presentes, repetindo ordens ou sugestões nesse sentido, atentos ao preceito de espontaneidade, fator essencial ao êxito do intercâmbio. Então, ele coloca aí que a espontaneidade, André Luiz, seria assim. E lá também, no Conduta Espírita, quando ele fala a questão da conduta espírita dentro das reuniões mediúnicas, ele também fala categoricamente que a gente não deve solicitar, não deve nomear os amigos espirituais que se comuniquem em nossas reuniões, que a gente deveria deixar para o mundo espiritual toda a organização do trabalho mediúnico ou do trabalho de comunicação que irá se realizar. Aí a gente chega, então, lá no Consolador, onde a gente observa que isso já era, digamos assim, um desafio quando o livro Consolador foi lançado. Então, eles perguntam lá de forma direta a Emmanuel, na pergunta 369, se é aconselhável a evocação direta de determinados espíritos. E aí, então, Emmanuel responde: não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Então, ele é taxativo. Se essa evocação é passível de êxito, sua execuidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Então, deixa tudo por conta da espiritualidade, que eles resolvem quem vai se comunicar ou não. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto no complexo dos fenômenos espiríticos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. Podeis objetar, aí ele se remete lá à obra de Kardec, que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, procedendo a realizações dessa natureza, porque toda a obra, né, ela é recheada, a Revista Espírita, e o próprio método científico de Kardec, ele é muito baseado nas evocações. Outro dia eu estava lendo um trabalho de um TCC da Universidade Federal, que teve como coordenador o Alexander e o Klaus, né? E a temática era exatamente a questão do método científico de Kardec. Então, o aluno lá discorreu maravilhosamente sobre essa questão, e só nesse trabalho dele, né, nesse TCC, eu contei mais de 100 vezes que a palavra evocação ela foi trazida à baila. Então, ele fala que Allan Kardec ele se interessou pelas evocações diretas, porém, ele era o codificador, né? É o que Emmanuel fala aí. Para nós, aprendizes comuns, que a gente, literalmente, ele nos exclui dessa situação. Que a gente que estamos aqui na situação da nossa pequenez, que a gente não tem uma envergadura de Kardec,
para poder realizar essa tarefa excepcional, digamos assim, das evocações diretas, né? De evocar o espírito. E ele continua dizendo, né? Já na pergunta 380, não é justo provocar ou forçar a comunicação com esse ou aquele espírito, além de não conhecerdes as possibilidades de sua nova condição na esfera espiritual, deveis entender o problema de vossos méritos. Qualquer comunicação com o invisível deve ser espontânea, e o espiritista cristão deve encontrar na sua fé o mais alto recurso de cessação do egoísmo humano, ponderando quanto à necessidade de repouso daqueles a quem amou, e esperando a sua palavra direta, quando e como julguem os mentores espirituais conveniente e oportuno, né? Então, a gente observa aí que, através dessas afirmações de Emmanuel, né, que a gente vê, às vezes, dentro do movimento espírita, as pessoas, quando vão até as casas espíritas, né, nas situações de luto, para buscar as notícias de um parente específico, né? Primeiro que ela ouve a célebre frase, o telefone só toca de lá para cá. E muitas vezes ela é rechaçada justamente com essa situação aí de nós sermos egoístas, que a gente não está deixando as pessoas a quem nós amamos em paz, né? Que a gente tem que esperar que o tempo faça com que, se aquele irmãozinho nosso, aquele ente querido, ele queira se comunicar, que ele chegue até nós, né? Finalizando, então, né, para não fecharmos a questão, no Livro dos Médiuns, no capítulo 25 ainda, das evocações, eu trago para finalizarmos, né, e começarmos aí o debate, uma questão que Kardec colocou, o seguinte, ele fala que, dentro do item 278, ele diz que uma questão importante se apresenta aqui, a de saber se há ou não inconveniente em evocar maus espíritos. Então, quer dizer, se a gente pode evocar os bons, né, por que os maus também a gente não poderia evocar? E então ele responde que isso depende do fim que se tem em vista e dos ascendentes que se podem exercer sobre eles. O inconveniente é nulo quando são chamados com um fim sério. Qual o de os instruir e melhorar? É, ao contrário, muito grande quando chamamos por mera curiosidade ou por divertimento, ou ainda quando quem os chama se põe na dependência deles, pedindo-lhes um serviço qualquer, né? Então, ele coloca aqui que toda comunicação séria, seja a evocação de um mal, de um espírito negativo, seja de um espírito superior, que o que é importante na situação é o motivo pelo qual nós estamos convidando aquele espírito a participarem do nosso campo mediúnico ou da nossa reunião mediúnica. Se eles são chamados para um fim sério, com o objetivo de se instruir e de se melhorar, por que não, né? E ele termina dizendo que o divertimento, a curiosidade, automaticamente não vai trazer nem espíritos sérios para o nosso lado e nem também vai compor uma reunião séria. O problema hoje que eu observo, não tem nada contra o Chico Xavier, nem contra o Emmanuel, e eu tenho acompanhado bastante aí as edições anteriores do TED, né? Então, me chamou muita atenção, por exemplo, o TED do Adair, quando ele trouxe para nós reflexões a respeito se somente Kardec nos bastaria, né? Então, foi um estudo assim, fantástico, e a gente vê que esse estudo está exatamente a questão das evocações, entre a questão do Kardec nos basta e a questão do próximo estudo, né? Quando, lá em janeiro de 2023, ele vai ser baseado na questão se a pesquisa espírita ainda é possível. Então, eu vejo que as evocações, elas vêm inicialmente muito da necessidade da
ansiedade da busca de nós espíritas de respostas para muitas coisas que não tinham na obra de Kardec, né? Então, conforme o Adair falou muito bem, a gente tem ali o escopo, a essência, os princípios básicos da doutrina. E a gente tem as teorias, e a gente tem os ensaios que Kardec não se aprofundou tanto e que não tinha na época dele. E aí eu observo que as evocações, elas iriam em encontro a esse tipo de pesquisa, a esse tipo de sentimento que buscaria, através de determinados espíritos específicos, respostas para muitas das questões que pipocam aí a nossa mente, como a questão do racismo, como a questão da mudança de sexo, como a questão, por exemplo, dos embriões congelados, que pipocam aí na nossa mente e que, à medida que a ciência aí e a humanidade foi evoluindo, isso não tinha na época de Kardec. E hoje a gente já teria aí espíritos de maior conhecimento que poderiam trazer para nós elucidações a esse respeito. E aí, então, eu entendo que as evocações, elas hoje ainda não têm, né? Não tem espaço no nosso movimento espírita, porque nós perdemos essa característica de buscar respostas, de buscar fundamentos científicos. Mas eu vejo que propostas como desse grupo e como diversos outros que eu acompanho aí pelo Brasil e até pelo mundo afora, que tem esse anseio científico de buscar respostas para muitas coisas que ficaram pendentes na obra de Kardec, eu acho que terá, né, totalmente a sua validade. É isso. Fala igual fala na chuva, né? Ótimo, ótimo. Temos bastante material para conversar, né? Eu vou pedir só isso, já colocou. Muito bem, a gente passa, então, e te agradece mais uma vez, Marlon, a introdução ao tema, né? E vamos partir aí para a conversa. A Genor já levantou a mão ali. Já posso falar? Pode. O Marlon dissecou muito bem o assunto. E eu pergunto ao Marlon, né, se não seria lícito fazer uma evocação ou evocações, né, para um registros históricos, assim, passados, não futuros, mas registros históricos, assim, passados, né? Algo útil, né? Não só por curiosidade, mas para, se for o caso, assim, corrigir livros didáticos escolares a respeito de fatos históricos no Brasil, né? Era essa, assim, a minha pergunta, né? Se não seria lícito, né, fazer evocações para elucidar, para trazer à tona verdades, né, que nem sempre estão nos livros de história. Eu não sei se fugiu um pouco do assunto, mas é essa a minha palavra. Uhum. Eu Então, vou pedir para o Marlon anotar aí, dar uma rodada, se alguém mais tiver alguma questão, e aí a gente volta a palavra para ele. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, enquanto o pessoal pensa, Marlon, pode continuar. Ok. Então, o Mauro, se a gente for ver na vasta literatura espírita, a gente vê que essa evocação, não de evocações, né, mas as comunicações espontâneas de espíritos que vêm trazer aí, digamos, uma visão do mundo espiritual,
de determinados fatos históricos é uma situação bem corriqueira. Então, a gente tem lá a própria lavra de livros do próprio Chico, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois. Porém, a par disso, né, a gente tem bastante controvérsias com relação à questão dessas obras, porque como são fatos históricos que a gente, às vezes, não tem, igual você falou, a comprovação histórica, se eles são uma realidade ou não. Eu acho perigoso, até para o espiritismo, né? Às vezes a gente trazer determinadas histórias e abraçar isso como se isso fosse a história. Então, a gente tem, por exemplo, um livro aí bastante polêmico que eu já engendrei várias discussões com historiadores, né? Porque dentro da história, e aí, às vezes, dentro do movimento espírita, a gente acaba sendo alvo de chacota, que é o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho e o caminho da luz, né? Que traz aí recheado de fatos históricos que fogem da história e que, justamente por eles não terem comprovação, digamos assim, no nosso mundo encarnado, né? Que eles são livros que, pelos historiadores, não são aceitos. Então, eu entendo que, assim como Kardec, ele falava bastante dessa questão do modo científico, eu acho que você evocar um espírito para trazer à baila a questão dos fatos históricos é uma situação perigosa. Eli, Leci. eu queria fazer uma pergunta sobre o Marlon ali. Eu fiquei meio confusa Sim. quando ele falou na invocação, né, dos espíritos, na finalidade sobre o racismo, sobre a homossexualidade, né? Eu fiquei muito confusa, assim, eu queria que ele esclarecesse melhor essa fala dele, porque nós sabemos não seria as reencarnações, já não define essas questões para nós? Sabemos que, por exemplo, séculos passados, aqueles senhorzinhos, né, que dominavam os negros, né? Talvez essas mentalidades que reencarnam novamente com essa, né, com essa mentalidade, né, de racismo, né? Eu acho que a reencarnação já responde isso para a gente. Como assim invocar o espírito para a gente saber? A doutrina espírita acho que traz bastante informação nesse sentido, não sei. A mesma coisa sobre a homossexualidade. A gente sabe que quando o espírito vem muitas vezes como mulher ou como homem, isso também define essa questão. Aí eu fiquei confuso quando ele falou invocar para esse sentido, entendeu? Eu queria que ele me esclarecesse melhor essa fala, só isso. Ok. Vou passar para o Marlon antes de voltar para o Mourão. Ok, Leci. Então, eu falei no seguinte sentido. Hoje, por exemplo, a gente tem muitas questões aí, por exemplo, das mudanças de sexo. Então, a gente sabe que na época de Kardec, por exemplo, não existia esse tipo de cirurgia. E aí, eu acho que muito válido e muito interessante, por exemplo, a gente saber qual é a situação do espírito, como que ele está hoje, por exemplo, no mundo espiritual. Assim como Kardec, lá no Céu e no Inferno, ele traz, por exemplo, um espírito que tinha acabado de ser decapitado. Então, ele traz as suas impressões, ele traz os seus sentimentos, ele traz as suas ideias, e eu entendo que isso é tudo, assim, bastante enriquecedor para o nosso conhecimento. É claro que a obra de Kardec é fantástica, ela trouxe muita coisa, mas eu não estou aqui falando, né, na questão das evocações, no sentido simplesmente de curiosidade, mas sim no sentido de a gente buscar informações e situações que não tinham, por exemplo, na época em que Kardec conviveu entre nós, né? Então, é nesse sentido que eu acho que falta, né, pesquisas científicas sérias, né, que nos tragam aí, né, igual eu falei na questão, por exemplo, a gente não sabe. Por exemplo, Kardec nos fala lá que no momento da concepção
do óvulo com o espermatozoide, que, teoricamente, já teria ali um espírito ligado, né? E aí, o que acontece? Quando esse embrião é congelado, que fica aí anos, né, congelado, o que acontece com o espírito que está ali ligado? Então, isso, por exemplo, não tinha na época de Kardec, mas hoje a ciência evoluiu para um ponto que já espipoca na nossa mente curiosidade de saber. A gente conjectura com o que a gente vê lá no Livro dos Espíritos, mas a gente não tem certeza absoluta. Então, eu acho que, complementando, né, não a obra de Kardec, mas os fatos que não existiam naquela época, de você, de repente, chamar um desencarnado que é geneticista, um desencarnado que ele foi um espírito que conviveu com essa situação, ele ficou congelado, o que aconteceu, o que ele sentiu, eu acho que isso enriquece muito o conhecimento espírita. Mas, ô, Sr. Marlon, outra questão agora que você fala do senhor. Eu penso que quando o espírito está ali, o espírito não, o óvulo está ali congelado, ali não há espírito. E o espírito, ele só é... A gente, dentro da obra espírita, o espírito, ele só se parece, vamos dizer assim, né? Não sei explicar a mesma palavra, quando tem a fecundação. Aí há essa ligação. Porque ali é um óvulo que está congelado. Então, não tem a fecundação do óvulo. Hein? Eu só vou intervir, porque senão o nosso assunto vai mudar. Tá bom. Né? Se houver tempo no final, a gente até volta nessas questões, que já tem mais gente inscrita. O Mourão e depois a Maria José. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Mourão. Prazer estar aqui. Marlon, muito boa a sua colocação. Eu concordo que a gente precisa de uma atualização de algumas questões que surgiram. Como você bem citou alguns exemplos aí, existem vários outros exemplos de coisas que não existiam no tempo do Kardec e que hoje a gente gostaria de ouvir o que os espíritos teriam a dizer a respeito. Mas o que eu fico me perguntando, e eu deixo aqui como uma questão, é o seguinte: a gente está partindo do princípio de que essa evocação é legítima e de que existe, vamos supor, você falou, um geneticista hoje, lá do mundo espiritual, sendo consultado. Primeiro, eu tenho que ter certeza de que essa comunicação ela é fiel, que ela não é, que o médium está sendo o menos determinante possível. Segundo, eu tenho que garantir que o que esse geneticista esteja falando, de fato, seja algo que não é uma mera opinião dele. Enfim, a pergunta é, como é que a gente garante, não sei se o termo é garantir, mas como é que a gente tem uma certa segurança da qualidade das comunicações e das evocações? Porque quando a gente fala em método, em pesquisar o espiritismo, parece que o Kardec ele tentava, pelo menos, confrontar uma exposição de um médium com outro médium desconhecido. E hoje me parece que é muito por argumento de autoridade, por exemplo. Veio pelo Chico Xavier, logo tem o selo Chico de qualidade. Eu acho um pouco complicado, porque a gente não está vendo realmente o que está acontecendo ali. Enfim, a gente como é que pode partir do pressuposto de que uma evocação é fiel, é possível? O que a gente pode fazer em relação a isso? Anota aí, Marlon, que eu vou passar para Maria José e para o Elias, e a gente depois volta a você. Maria José. Boa noite a todos, mais uma vez. A minha questão é a seguinte: diante de tudo que o senhor explanou, né, explanou aí, a ideia que eu fiquei é de que é necessário uma atualização. E, de uma certa forma, até concordei. Agora, hoje, no nosso movimento, nós já teríamos pessoas com essas condições de poder trabalhar nesse desenvolvimento. Aí eu estou falando num trabalho realmente sério, científico mesmo, né? Eu sei até que há alguns trabalhos sendo feitos ali
faculdade, né, com o doutor Alexandre, mas é um ramo de tudo isso, não é uma coisa geral. Hoje nós teríamos já essa condição, pessoas com esse nível de condição? Ok. Nota aí, Marlon, vou passar para o Elias. E depois para o João. Aí a gente volta ao Marlon. Marlon, em primeiro lugar, parabéns. Você deu uma aula de retórica, de oratória aqui, que eu fiquei assim, eu tiro o chapéu. E o mais importante, com conteúdo muito bom e muito consistente. Adorei, sobretudo no final, quando você realmente traz a questão da possibilidade de a gente... Deixa eu mudar de ambiente aqui, só para sair do barulho aqui do ambiente. A possibilidade de a gente retomar o método kardeciano, tendo em vista os temas de hoje. Eu quero acrescentar, até na linha mais ou menos do que o Mourão pontuou aí, eu quero acrescentar uma outra questão que me parece muito, muito importante também. Eu confesso a vocês, eu participo de um grupo que a gente aberto, é muito aberto a qualquer tipo de estudo, né? E uma das questões que tem alguns colegas querendo pesquisar hoje, estou achando muito interessante, é testar o método das evocações para verificar os limites e as possibilidades que ele nos oferece. A gente sabe que tem, inclusive, boa literatura a respeito do Gabriel Delany, do Camille Flammarion, que estudou isso muito bem também, e que chegou a duvidar das próprias comunicações recebidas por ele. Ele chega à conclusão que o conteúdo obtido não era mais do que aquilo que ele mesmo poderia oferecer enquanto astrônomo. Então, assim, a gente não está precisando investigar esse método, sabe? Investigar esse método e até para testá-lo, para verificar até que ponto que ele responde como Kardec imaginava que respondia, sabe? Não é duvidar do Kardec, não. Ele propunha que o espiritismo fosse um processo progressivo, em crescimento, em desenvolvimento. Então, a pergunta que eu faço, a gente não está precisando testar esse método, investigar melhor as suas possibilidades, os seus limites, para a gente compreender melhor até mesmo esse processo mediúnico, que a gente tem hoje bastante clareza de que ele é bem mais complexo do que aquilo que foi possível Kardec perceber nos poucos anos de pesquisa que ele desenvolveu? Mais uma lista do Marlon. Então, eu vou passar para o João e volto para o Marlon. João? Boa noite, meus amigos. Marlon, não me conhecia, irmão. Muito bom, parabéns, viu? Seja bem-vindo aqui. O Espírita Info vai sempre trazendo esses temas e convidando pessoas de uma excelência, né? Que especialista no assunto, faz a gente aprender muito. Eu acho, amigos, que essa questão da evocação dos mortos, ela é anterior ao próprio Chico. Você vê que na Igreja Católica há muita aversão a isso, ao espiritismo, questão de consultar os mortos, querer saber da vida dos mortos. Deixa os mortos para lá, vamos viver aqui. É uma coisa muito antiga. Se você pegar a tradição do Moisés, quando ele condena a necromancia no Velho Testamento, mediante evocação, já fica ali uma condenação ao ato, como se consultar os mortos fosse um sacrilégio, um pecado. Não é querendo defender o Chico, mas já defendendo, nas cartas consoladoras, quando o Chico vai receber ali centenas de pessoas, e todas pais, mães aflitos, a maioria não era espírita, eu acho que é uma atitude de prudência ele colocar essa que o telefone sempre toca de lá para cá. Porque a visão que eles tinham dos leigos não eram espíritos, aquelas famílias aflitas, enlutadas, eles acreditavam que vamos até ali, tem um médio mineiro que ele vai buscar o meu filho onde quer que esteja no plano espiritual e traz aqui para conversar com a gente. E baseado nessa visão, não era assim. O Chico, orientado pelo Emmanuel, vai dizer, não é assim. Não depende do que eu queira ou do que vocês queiram, depende de uma permissão espiritual e até da condição do espírito. Então, é uma atitude prudente naquele momento para, de forma razoável, levar um gesto humano a essas famílias que estavam desesperadas pela uma comunicação, né? Em relação às informações, o Mourão Elias citou, você citou aí muito bem, se dá para confiar ou não, né? A gente tem as duas coisas. Você vai ter no Livro dos Espíritos um espírito, quem quiser aprofundar no tema, contextualizando Kardec, da obra do Elias Moraes aí,
um espírito responde que não existe espírito nenhum ligado ao feto. No Livro dos Espíritos. Está lá a resposta, Kardec coloca na primeira edição, 501 questão, que não existe espírito nenhum ligado ao feto. O feto tem apenas uma vida vegetal. E o espírito vai se ligar apenas no momento do nascimento. Ou seja, se assim fosse, justificaria o aborto, porque não tem espírito nenhum ligado. Hoje se sabe que o processo de reencarnação começa ali logo na fecundação do óvulo, né? Quer dizer, esse espírito que deu as respostas para Kardec, Kardec coloca no Livro dos Espíritos que o feto tem uma vida vegetal, era um espírito que não conhecia de ginecologia espiritual, de embriologia perispiritual. Ele não conhecia, mas respondeu e ficou lá. Então passou a informação equivocada, errada e ficou na obra básica. Por outro lado, nós temos informações que antecederam a ciência. O André Luiz vai trazer informações científicas fantásticas, principalmente também no campo da medicina. Ele vai antecipar o que é a grande revolução da ciência hoje, depois da física quântica, que no final do século XX, a física quântica foi o grande boom. Hoje, século XXI, o conceito científico mais pesquisado no mundo acadêmico chama-se epigenética. E só foi descoberto em 2003, com o projeto Genoma. E o André Luiz já antecipa essa capacidade que, na época, era impossível de metilar, ou seja, desativar certos genes, alterar o fenótipo e manter o genótipo. Então, André Luiz traz informações fidedignas que nem a própria ciência material conhecia. Ou seja, nós temos duas coisas: informações erradas, trazidas pelos espíritos, informações corretas, que anteciparam a ciência. E aí, o que é que acontece? Como é que a gente pode... É difícil. Como é que a gente pode avaliar isso? É colocado, o Kardec coloca o método de evocação, você vai evocar determinado espírito, por exemplo. Vamos fazer um trabalho, pegar o exemplo de você, de ginecologia. Vamos trazer um ginecologista do plano espiritual. Aí a gente vai ter que comparar as informações dele. Será que a ciência já está à altura do que ele está dizendo? A ciência já está provando que ele está errado? Ou a ciência ainda vai provar a veracidade disso no futuro? A gente não sabe. Então é complicado isso, é um trabalho de parceria. Por outro lado, era importante ter ali junto o grupo mediúnico ginecologista também, pegando o exemplo. Para pegar o exemplo do espírito, porque chega aqui um espírito e a ideia, eu tenho esse sonho de um dia que o TED, meus irmãos, a gente entrevistar um espírito. Não é um TED espírita? Gente, convida aqui um espírito. Traz um médium, o médium incorpora, fica aqui 1h15, se Deus quiser, nessa época vai ser 1h30. Olha, Elisa. Aí a gente entrevista esse espírito e vai ser muito interessante. Mas dependendo do tema, seria bom trazer alguém formado na área para contrapor ele. Porque se ele for falar de um tema que a gente não entende, ele vai falar e fica o dito pelo não dito, né? Enfim, eu acho que essa tradição que remonta anterior ao Chico trouxe muito medo das evocações, mas a evocação, inclusive, concluí minha fala citando que merece toda a nossa admiração Herculano Pires, mas ele faz um equívoco na tradução do Livro dos Médiuns. Quando Kardec coloca lá no subtítulo do Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E ele faz uma alteração, que é uma adulteração, com medo já, né? Ele vai colocar Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores, que é bem diferente, um doutrinador, um evocador, ou seja, até uma mente brilhante espírita como Herculano Pires caiu nessa fobia religiosa, né? O que hoje a gente sabe que era apenas uma orientação prudente, jamais para bloquear o fenômeno mediúnico, que é espontâneo, seja evocado ou não, é sempre espontâneo, né? Parabéns, Marlon, e é isso. Feliz Natal para todo mundo, gente. Marlon, pode voltar com a palavra. Ok. Então, vamos lá. Aí, primeiro, respondendo a Dom Mourão, né? Com respeito à questão de como a gente adquire processos de fidelidade. E aí, esse questionamento que ele fez vai muito de encontro aí ao que o Elias pontuou na questão de que Kardec desenvolveu o método científico para poder validar, digamos assim, as comunicações que ele recebia dos mais diversos pontos do mundo, né? E ele sempre utilizava, para poder fazer isso, o critério da razão. Então, ele fazia a pergunta, mandava para diversos médios, recebia aquelas perguntas, publicava isso na Revista Espírita
E eu acho que essa questão da metodologia, ela precisa, né, igual o Elias falou, ser mais esmiuçada, ser mais estudada, porque eu entendo, Mourão, que é justamente esse método de Kardec, dessa consulta, buscando essa universalidade dos ensinos dos espíritos, que vai trazer a unificação desses conceitos que podem ser trazidos, esses conceitos novos, que a gente, às vezes, não tinha muito conhecimento, não tinha entendimento da obra de Kardec, mas que hoje, com a evolução da ciência, com a evolução do conhecimento, a gente já tem condições de fazer. Respondendo aí a Maria José, se a gente já tem pessoas que estão aptas a fazer esse tipo de trabalho, e aí eu respondo que não, né? Por isso que a gente está aqui justamente discutindo sobre essa questão. Porque se o movimento espírita, ao longo aí das dezenas de anos, não tivesse perdido essa capacidade de buscar o conhecimento científico, de buscar aquele método que Kardec desenvolveu lá em 1857, e isso fosse implantado como, digamos, como estilo de trabalho dentro das casas espíritas, dentro do movimento espírita, a gente hoje não estaria aqui discutindo se evocar um espírito seria válido, pertinente ou não, né? Porque isso já faria parte do nosso, digamos, composto de trabalhos dentro da nossa casa espírita. E aí, respondendo aí ao João, né, ele colocou aí muito bem aí no chat, né, que a questão de Moisés, colocou a questão da prudência do Chico, e a gente aqui, eu não tenho nada contra o Chico, igual eu falei, nada contra o Emmanuel, adoro as obras dele, adoro os livros, né, as mensagens, porém, né, igual o Adair colocou lá atrás, não é porque o Espírito fala alguma coisa que a gente tem que acatar de olhos fechados, né? Então, eu acho que tem muita coisa fantástica na obra do Chico, assim como de outros autores, mas que a gente precisa olhar com uma certa reserva, né? Porque senão a gente vai estar perdendo exatamente aquele senso crítico que Kardec veio trazer para nós. E, ainda respondendo a Maria José, eu já participei, participo ainda de determinados grupos e que estão avançando aí a passos ainda muito pequenos, né? Indo de encontro também ao que o João falou. Então, por exemplo, nesse grupo de trabalhos que eu participei, por exemplo, lá a gente estudava, por exemplo, o tema depressão. E aí a gente convidava determinados companheiros do mundo espiritual que viessem falar a respeito da depressão, de como que era a situação no mundo espiritual, e a gente comparava isso com o que a gente já tem no movimento espírita, né? Nos livros da codificação, nos livros subsidiários, como matéria de confirmar ou deixar de lado, porque talvez lá na frente a gente tenha uma interpretação mais segura daquilo que a gente está analisando, né? Indo de encontro... Ô, João, eu já tive a oportunidade de fazer uma entrevista, não só com um, mas com diversos espíritos, né? Então, a gente convidava determinado médium, o espírito se manifestava e ele vinha trazer, né? Nós fazíamos perguntas e ele vinha trazer determinadas orientações sobre um determinado assunto que a gente achava que ele conhecia. E aí, a questão da veracidade das respostas, e há muito dessa, digamos, dessa cumplicidade que o grupo espírita e que o médium tinha com as pessoas que estavam realizando aquele trabalho. Então, tinha perguntas, por exemplo, que o espírito falava, eu não sei, isso aí não faz parte do meu conhecimento. E tinha outros, por exemplo, eu não conheço tanto, mas eu vou buscar me esclarecer, e às vezes ele fazia na mesma reunião,
Ou, às vezes, ele trazia semanas depois uma orientação sobre aquele determinado assunto. E, com isso, a gente analisava, comparava. Inclusive, Mauro, né? Ele contou até fatos históricos, né? Que alguns a gente conseguia comprovar pelos livros de história, mas tinha outros que a gente coloca do lado, porque eu não tinha como comprovar se isso ali era realidade ou não, né? Então, eu acho que isso aí parte realmente dessa ânsia científica que se perdeu no movimento espírita e que a gente está aí ansioso, né? Com esses companheiros, com a nova leva de pesquisadores buscando trazer de novo esse frescor da pesquisa científica para o nosso movimento, que, no meu entendimento, só tem a acrescentar. Eu levantei a mão, mas acabo não falando, né? Uhum. 3 observações rápidas, 3 comentários rápidos. Primeiro, que várias vezes a gente discute sobre esse tema e muitas vezes eu saio com a impressão que a gente está querendo muito dos espíritos. Quando a gente fala dessa questão de conversar com os espíritos, evocar os espíritos, literalmente, como a gente sabe, nada mais são do que homens desencarnados. Quando a gente fala de conversar com eles, ou de pesquisar, ou de ver a opinião deles, não é no sentido, no meu ponto de vista, não é no sentido de que eles vão trazer a verdade, tudo que eles falarem é verdade, é ouvir uma perspectiva. Certamente eles estão numa perspectiva no mundo espiritual que podem trazer determinadas informações que são úteis para as nossas discussões, para as nossas pesquisas. A questão ainda a gente tem muito disso, né, de achar que o que eles forem falar vai ser a verdade, não necessariamente, da mesma forma que a ciência, da mesma forma que as pesquisas. Muitas vezes a gente compara a questão, vamos dizer assim, eu coloquei entre aspas, científica e espírita com as ciências exatas, quando na realidade a gente devia comparar com as ciências humanas, nessa divisão aí que quase já não existe mais. No sentido de que as coisas, quando a gente lida com as questões humanas e espirituais, não são exatas. Da mesma forma que não faz sentido a gente perguntar se uma teoria filosófica é verdade ou se ela é certa, muitas vezes não faz sentido a gente pegar o que o espírito está colocando, ou uma opinião, se a gente partisse desse pressuposto, que é uma opinião do espírito, tomar necessariamente como verdade ou como certo, como inquestionável, né? As duas coisas, e isso ocorre com a pesquisa entre nós encarnados, né? Há várias áreas de pesquisa em que a gente, né, dentro do campo acadêmico, por exemplo, dependendo do campo que a gente participa, tem gente pesquisando no sentido oposto ao que alguém, outro grupo está pesquisando. Qual que está certo? Surge uma teoria ou uma explicação para determinado fenômeno. Vou dar o exemplo da minha área, que é linguística, uma explicação para um fenômeno linguístico, e surge uma outra que é oposta. Qual que está certo? Né? A ciência, a pesquisa, vai assim, progride assim, né? na realidade. Quando eu imagino essa conversa, essa participação dos espíritos, é muito nesse sentido também, né? De que se a gente for atrás da verdade, agora o que ele falou é verdade, a possibilidade da mistificação, da fascinação é enorme, né? Aí a gente acaba perdendo o próprio objetivo do processo de pesquisa, né? Uma outra observação que eu queria fazer, o Elias comentou dos grupos que estão pesquisando, eu e Marlon mesmo tivemos a oportunidade de estudar um livro do Lamartine Palhano Júnior. Lamartine Palhano Júnior é um pesquisador do Espírito Santo, já desencarnou,
que estudou profundamente a mediunidade do ponto de vista de pesquisa mesmo, né? Ele tem um livro chamado Evocação dos Espíritos. E vai narrar 40 casos de evocação que ele, com o grupo dele, trabalharam, né? Trabalharam muito mais, mas ele seleciona esses 40, e vai discutir todas essas questões que a gente está discutindo aqui, né? A questão da veracidade, a questão de que espírito que pode ser evocado, a questão de quais são os percalços que foram encontrados, a questão da identificação dos espíritos. É só uma observação no sentido assim, tem gente que já pesquisou e está pesquisando isso, né? Não no sentido da gente ter respostas prontas e definitivas, mas no sentido de que, assim, há pesquisa nesse sentido, e que eu acho que esse movimento que a gente está fazendo de discutir isso na tentativa de ampliar isso, né? Ter mais grupos, porque, efetivamente, quanto mais gente a gente estiver trabalhando nisso, mais a gente vai ter material para confrontar, né? Para a gente poder comparar, para a gente poder discutir como é feito no sentido da pesquisa acadêmica, né? Então, eu acho isso interessante, né? A gente tem em mente de que o trabalho com os espíritos é trabalho com gente, eles só estão sem o corpo, né? E que tem todos os percalços de quando a gente trabalha com gente, né? Todas as dificuldades e todos os obstáculos que a gente poderia enfrentar. Só que eles têm uma perspectiva, né? Da mesma forma, vou dar só o exemplo da linguística de novo para encerrar. Eu estudo a língua portuguesa, descubro uma série de fenômenos, faço uma teoria. Aí vou olhar lá uma pesquisa do sueco ou do inglês e vejo que aquela teoria que eu fiz aqui não serve para outra língua, né? Então, da mesma forma, um grupo, a resposta de um espírito, a resposta de um grupo, uma linha de pensamento, não precisa e nem deve necessariamente ser considerada a verdade, né? Assim, mas que seria útil dentro das nossas pesquisas, eu continuo achando que sim. Vou passar para o Elias, depois para o Mourão, já que o nosso tempo está voando para variar. Eu quero começar, o Marlon, até puxando esse ponto que o Eli falou agora a respeito do nosso conceito de verdade, né? Eu acho ele muito importante. Eu acho que a gente ainda está preso na verdade platônica com que Kardec trabalhou no século XIX, que era aquela ideia de que existia uma verdade pronta, definida, e que a gente ia descobrindo, ou que ia sendo revelada a nós pelos espíritos superiores, pela vontade de Deus. Eu acho que esse é um conceito que a gente tem que tomar cuidado e tem até que rever. Eu considero até, se não, superá-lo, porque existe um conceito de verdade mais bem situado hoje no meio científico, que é essa verdade que o Eli falou, né? Que é a verdade no processo dialógico mesmo, de disputa de sentidos, e que vai se consolidando na medida que você vai conseguindo clarear essas posições. Eu acho que esse é um desafio a ser superado. E aí eu acho que a gente tem um problema seríssimo, que está muito consolidado no pensamento espírita brasileiro, que é essa posição do Emmanuel, sabe? Essa posição do Emmanuel, e aí eu quero dizer, eu sou fã de carteirinha do Emmanuel, sou membro do fã-clube dele, pago mensalidade todo mês para poder ter o direito de admirar o escritor maravilhoso que ele é, né? Mas eu não deixo não consigo deixar de ler como um autor católico, um sacerdote católico, que tem posições muito claramente definidas a partir da sua experiência católica, como, por exemplo, com relação à evocação dos espíritos, e mais uma série de outras em que ele diverge do Kardec, e eu não vejo nisso problema, né? Ele diverge em Kardec em relação ao casamento, a posição de Maria Santíssima, em relação às evocações, a teoria das almas gêmeas, e tem mais um bocado aí. Eu não vejo problema nisso, porque é a posição dele, como nem eu ali disse, é a opinião dele. E ele é um escritor tão envolvente, escreve tão bem, que eu me encanto com os textos dele, apesar de entender isso e ver isso com tranquilidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que rever esse conceito de verdade e também rever dois pontos que a gente consolidou por conta da nossa admiração para com o Emmanuel. O Emmanuel endeusa Kardec. Ele faz um endeusamento, como se Kardec tivesse, pelo papel de codificação, assim, numa condição acima do humano, e que eu acho essa posição muito perigosa,
Quando a gente vai ler as cartas de Kardec que estão disponíveis aí agora na Universidade Juiz de Fora, a gente vê um Kardec absolutamente humano. Quando a gente pega a biografia dele, a gente vê um Kardec que se equivocou, que lutou para comprar arroz com feijão, né? Então, assim, que serviu às Forças Armadas, tentou fugir para não ter que entrar numa guerra. Então, assim, é um ser humano, um professor, um pesquisador, um escritor de livros didáticos, né? E eu acho que a gente endeusar Kardec como ele faz é perigoso porque nos coloca numa situação de colocar em descrédito também a cientificidade do espiritismo. Porque se o método que Kardec usou, só ele podia ter usado, então esse método não é científico, né? Um método científico que caracteriza ele olha, gente, o método é esse, qualquer pessoa poder testá-lo e ver que ele funciona, que é o que o Mourão colocou muito bem aí, que eu acho que a gente está precisando testar, porque já está comprovado por uma série de elementos que ele não funciona tão bem quanto Kardec pensava. Essa certeza a gente já tem hoje, a gente já tem dados, né? A gente já tem elementos, experimentos suficientes para dizer que o método das evocações ele não é tão seguro quanto Kardec imaginava. Então, assim, o João Marcos dizendo o maior sonho de Kardec não foi realizado, foi ser pai, né, João Marcos? Então, assim, eu acho que a gente tem que superar essa perspectiva de endeusamento do Emmanuel, de achar que só Kardec poderia fazer isso, e acho que a gente tem, sim, muitos pesquisadores em condições, sabe? Eu não concordo que a gente não tem essas pessoas. Eu estou participando agora de um grupo de coletivos, é um coletivo de grupos espíritas, só a fase experimental está sendo feito com 10 grupos espíritas, e a gente replicou isso na Fraternidade Espírita, onde eu participo, para estudar a questão de gênero. E é muito interessante o que a gente conseguiu a partir de uma tentativa de usar o método de Kardec e testá-lo, né? E a gente conseguiu alguns depoimentos muito curiosos, que eu acho que vem na linha disso que o Eli apresentou, que são depoimentos, que é um espírito, por exemplo, que terminou sua existência como transexual, e que diz como é que ele se sente hoje no mundo espiritual como transexual, né? E é muito curioso a maneira como ele se apresentou, a maneira como a médium percebeu esse espírito em termos de vestimenta e de imagem, né? Então, assim, são dados para a gente estar usando, para a gente estar compondo uma compreensão como Kardec propunha. Então, eu penso assim, que o primeiro desafio nosso é superar essa ideia de que nós não estamos preparados, de que não há ninguém preparado. Eu acho que não. Esse grupo, por exemplo, que está fazendo essa pesquisa, tem pessoal que lida com pesquisa científica há décadas, pessoal de universidade, e que eu acho que está em perfeitas condições, sim, de fazer um estudo e publicar um resultado muito interessante para a gente, sabe? Então, eu penso que a gente tem que superar essa visão emanuelina que a gente criou aqui no Brasil, que é muito católica, muito mística, né? E sem perder a beleza que ela tem, sabe? Mas eu me pergunto se a gente não tem, sim, gente preparada, tanto que estão começando a pesquisa nesse sentido, né? E que eu espero poder estar vendo o resultado dela muito brevemente. Eu acho que eu me estendi um pouquinho mais do que eu queria, mas a questão é essa, que a gente não deve confiar nessas pessoas. Ok, eu vou passar então para o Mourão, para as observações dele, e vou voltar para o Marlon fazer as observações finais, que nosso tempo é findo. Gente, vou tentar falar em 1 minuto. Eu concordo com tudo que vocês disseram, acho muito importante essa questão da verdade. Parece, para mim, o que está em jogo aqui não é a veracidade do conteúdo da comunicação, é testar a comunicação em si. O que me assegura de que essa é uma comunicação com o mínimo de interferência do médium. E só uma observação que eu acho assim, que me inquieta muito, os 5 sentidos que nós temos, eles, na verdade, eles não nos facilitam, eles nos limitam, porque o vasto comprimento de ondas, de frequências que existem no universo, a gente capta muito pouco. E quando a gente desencarna, a gente não tem mais cérebro, retina, ou seja, ocorre supostamente uma expansão da consciência. Então, eu esperaria que, eu concordo com ele, que um espírito é simplesmente alguém que morreu, mas é um simplesmente que a gente tem que levar em consideração que ele está num nível de consciência, de percepção, talvez ampliado, diferente.
E daí a gente gostaria de ouvi-lo nesse sentido. Por isso que eu acho que essa curiosidade de falar com os mortos, vamos dizer assim, parte muito disso, né? E obrigado, João Márcio. E eu acho assim que o ideal é que a gente tente apurar maneiras de comparar as comunicações para a gente ter mais confiabilidade nas comunicações, porque eu acho que esse pessoal do lado de lá tem algo a mais, vê coisas que a gente não vê, ouve coisas que nós não ouvimos, e talvez possam trazer algum conteúdo, porque senão é mais fácil conversar com o vivo, né? Porque aí dá para tomar café e tal. Era isso, falei mais de 1 minuto, desculpa. Ah, joia. O João está aqui no complô dele para estender o horário do TED, mas não vou estender, não, ainda não esse ano. Vou passar, então, para o Marlon para as observações finais, agradecendo desde já o trabalho dele, a apresentação e também a participação de todo mundo. E já convidando, né, para a nossa continuidade ano que vem, mais uma temporada de TED, a partir do dia 20 de janeiro. Ok? Marlon? Ok. Então, eu só tenho a agradecer a vocês aí, a participação. Foi muito elucidativo, eu aprendi muito com vocês também, né, com as reflexões que vocês trouxeram para nós, né? Esse tema, né, conforme o próprio nome do TED fala, temas espíritas em debate, nós estamos aqui na condição de irmãos para debater, não é um tema fechado, né? Eu vejo que, indo de encontro ao que o Elias falou, né, no sentido de que a gente tem bons pesquisadores, a gente tem gente interessada, mas eu ainda acho muito pouco. Eu acho que precisaria mais dentro do movimento espírita para que a gente ampliasse essa nossa visão científica, que era a visão que Kardec trouxe para nós. E dentro de encontro ao que o Mourão e o Mauro também falou, né, dessa questão de você buscar a veracidade dos espíritos, né? Como é que você sabe que é o espírito tal que está ali se comunicando? O próprio Kardec nos ensinava que analisa as comunicações, compara, observa, e dessas observações, através do raciocínio, você faz a triagem, como ele falou, se aquilo ali tem, né? Os meus clientes sempre falam para mim, isso que eu estou te falando faz sentido ou não? Eu acho que falta a nós ainda fazer esse questionamento. O que eu estou recebendo faz sentido? Tem possibilidade de que eu continue os estudos nessa direção? Eu acho que dessa resposta que vier de dentro de nós, a gente pode aí nortear o nosso caminho dentro do movimento espírita. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez, Marlon. Eu vou pedir, então, a Beth, se ela pode fazer uma prece para a gente encerrar essa etapa dos nossos estudos, então. Emmanuel, no final de uma página intitulada Algo Mais no Natal, diz assim: concede no Senhor o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Assim, Jesus, nós, de coração agradecido pelas bênçãos recebidas nesta noite, pelo contato com os companheiros, pela presença do Marlon, nós humildemente dizemos: gratidão, Senhor. Despede-nos na sua paz. Fica conosco, agora e sempre. Boa noite, então. Bom Natal para todos. Ano que vem estamos de volta aí. Ô, Marlon,
noite, gente.